Olá, galera dos sétimos anos A, B e C. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu estou aqui então para dar boas-vindas a vocês aqui no canal do YouTube do colégio, tá? Nós vamos ter uma videoaula hoje, logo após alguns recadinhos que eu tenho para vocês, tá? Bom, gente, como eu já disse lá, né, nos áudios do WhatsApp, apesar de estarmos distantes fisicamente, vamos continuar conectados e eu quero que vocês saibam que para mim também tudo é novidade agora. Tá? Então nós vamos adaptando da melhor forma possível para que o estudo de vocês não seja prejudicado, tá bom? Bom, antes da videoaula, nós precisamos então ter alguns combinados. A nossa comunicação vai ser feita pelo WhatsApp, lá naquele grupo em que vocês estão e também tem todos os professores. Então, que fique bem claro, gente, só fale o que for necessário, tá? Então, nada de imagens, compartilhar imagens, ficar mandando áudios desnecessários, porque vai encher o celular de todo mundo e às vezes acaba perdendo alguma mensagem importante, tá bom? Então, o nosso canal de comunicação é por lá. Toda semana vocês vão assistir videoaulas de geometria. Essas videoaulas podem ter sido preparadas por mim, então vai estar aqui no canal do YouTube, tá? Ou eu vou passar para vocês lá no WhatsApp qual videoaula vocês devem assistir do canal Eleva. Ainda eu posso estar passando para vocês um link, tá? Com alguma videoaula que possa complementar aquele assunto em que estamos trabalhando, tá bom? Além disso, nós vamos ter atividades todo final de videoaula, tá? Referente ao capítulo. Então, no final da videoaula, eu passo as páginas, o capítulo, tá? Então, tem que assistir a videoaula até o fim para saber o que é para ser feito. Lembrando que vocês não estão de férias, nós estamos afastados por enquanto, tá? Por recomendação e é necessário que todo mundo fique em casa, tá? Então, mas isso não é férias, tem que manter uma rotina de estudo, seguir os horários que foram mandados lá no grupo, tá ok? E não deixar acumular atividades, não façam isso, porque depois fica mais difícil acompanhar, tá? Eu sei que vocês têm todo o tempo, né, manhã e tarde, mas, por favor, nós estaremos naqueles horários mandados para tirar a dúvida, tá? Então não adianta querer fazer à tarde, porque à tarde eu não estarei lá para tirar dúvida de vocês. Tudo bem? Quais atividades vocês vão fazer, tá? Então, as atividades, como eu já disse, estará no final das videoaulas, tá? E eu estarei no WhatsApp tirando dúvidas. Referente às atividades da plataforma adaptativa do Eleva, eu mandarei por WhatsApp o conteúdo, você digita lá na plataforma Eleva, tá? O conteúdo e assim já aparece as atividades sobre aquele assunto. Lembre-se, essas atividades da plataforma adaptativa, ela traz relatórios para o professor. Então, ela mostra as atividades que você fez, o que você acertou, o que você errou e quanto tempo você ficou por lá. Bom, gente, eu já falei demais, então bora lá para a videoaula. Bom, galerinha, nós vamos continuar nossa videoaula dessa forma agora. Espero que vocês gostem, tá? Fiz com muito carinho para vocês, tá? Essa foi a melhor forma que eu encontrei, né, através de slides, para não ter que sair de casa para passar essas informações para vocês, tá bom? Bom, gente, a nossa videoaula de hoje, então, é de Matemática 2. Então, todas as atividades vocês vão fazer no caderno de geometria, porque nós combinamos desde o começo do ano que matemática 2, tá? Vai ser realizada no caderno de geometria, tá? Bom, e qual é o nosso conteúdo de hoje? Nós vimos até o capítulo 4 lá no colégio, então vamos dar continuidade ao capítulo 5. E o que o capítulo 5 traz pra gente? Estatística básica, que nós já vimos o ano passado, então não é um assunto novo para vocês, tá? Então vocês vão tirar de letra. Bom, gente, vamos só relembrar então, a estatística
ela é muito utilizada para realizar pesquisa, coletar dados, processar esses dados, analisar informações, né? E apresentar tudo isso na forma de gráficos e de tabelas para trazer de uma maneira mais clara e objetiva para o leitor. Né? Nós temos aí um instituto muito importante, tá? Conceituado na área de estatística, que é o IBGE. Nós já falamos sobre ele esse ano, tá? Que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Bom, dentro da estatística, então, nós vamos retomar o quê? As medidas de tendência central. Então, eu trouxe aqui para vocês o que nós vamos abordar no capítulo 5, tá? Então, nós vamos relembrar a média aritmética simples, né? A média aritmética ponderada, a moda e a mediana. Essas duas últimas é o que nós não vimos o ano passado, mas é muito simples, vocês vão logo perceber, tá? Então, nós vamos começar falando sobre a média aritmética simples. Então, o que é a média aritmética simples? É aquela que nós usamos para fazer a média de vocês, tá? No final do trimestre não tem a média? Nós usamos, então, a média aritmética simples para compor a média de vocês. Nós já falamos sobre isso, tá? Então, é a medida de tendência central mais utilizada no dia a dia. Então, como é calculada a média aritmética simples? Basta somar todos os valores dados e dividir o resultado dessa soma, né, pela quantidade de valores somados. Eu trouxe um exemplo para ficar mais claro isso. Então, olha esse exemplo aqui, ó. Sabendo que a média bimestral da escola de Felipe é calculada por média aritmética, olha aí, Felipe, não esqueci de você, hein? Calcule a nota bimestral de Felipe sabendo que as suas notas são as seguintes. Então, olha, o que nós temos nesse exemplo? Que calcular a média bimestral do Felipe e a escola do Felipe, ele usa a média aritmética simples para o cálculo da sua nota bimestral. Então, assim, nós temos aqui a nota da primeira prova do Felipe, a nota da segunda prova e a nota da terceira prova. Para calcular a média, basta somar esses valores. Então, ó, 4 da primeira prova, mais 5 da segunda, mais 9 da terceira. Eu somo, então tá aqui, ó. Então, para calcular a média, eu pego a soma desses valores das notas, que vai dar 18, e divido pela quantidade de notas que nós temos. Quantas notas nós temos? 1, 2, 3. Então, eu vou dividir por 3. Então, 4 mais 5 é 9, 9 mais 9 vai dar 18. E eu vou dividir isso por 3. 18 dividido por 3 é igual a 6. Então, aqui na média aritmética simples, essa divisão vai ser colocada, então, na forma de fração, para ficar mais claro esses dados, tá? Então, aqui na média aritmética, a divisão é colocada, então, na forma de fração. Em cima, então, eu faço a soma dos valores, que eu quero calcular essa média, e embaixo, que é o divisor, você vai colocar a quantidade de números que aparece. Então, portanto, qual seria a média do Felipe ao final desse bimestre? O Felipe teria a nota 6, tá? Bom, continuando, eu trouxe mais um exemplo de média aritmética simples. Então, agora, o que nós temos que fazer? Calcular a média aritmética dos números 2, 3, 7, 8 e 10. Se eu quero calcular a média aritmética simples, basta eu somar todos esses valores. Nós vamos representar a média por M, tá? Eu somo, então, os valores 2, mais 3, mais 7, mais 8, mais 10, que vai dar 30. E vou dividir pela quantidade de números que aparecem. Quantos números aparecem nessa soma? 1, 2, 3, 4, 5 números. Então, eu vou dividir por 5. 30 dividido por 5, 6. Então, a média aritmética entre esses números é 6. Espero que vocês tenham entendido. Média aritmética é muito simples. É a mesma média calculada ao final do nosso trimestre. Bom, nós temos também um outro tipo de média, que é aquela média aritmética ponderada, tá? A média aritmética ponderada, ela atribui um grau de importância em cada valor, que esse grau de importância é chamado de peso, tá? Eu trouxe 2 exemplos diferentes
onde nós vamos calcular a média aritmética ponderada para que vocês entendam. Então, olha este primeiro exemplo. Deseja-se obter a altura média dos alunos de uma turma do 7º ano. Para determinar a altura média desses alunos, o que nós precisamos fazer? Ter, então, as medidas de cada um desses alunos. Então, o que nós sabemos? Que 8 alunos têm 1,50 m. 5 alunos têm 1,60 m. 4 alunos têm 1,70 m. E 3 alunos têm 1,80 m. Então, aqui, para calcular a média, tá, da altura, nós devemos somar o quê? As alturas que nós temos desses alunos, tá? E dividir pela quantidade de alunos que temos, né? Que foi feita e realizada a pesquisa, né? Que estudam nessa turma. Bom, gente, então, aqui nós não vamos simplesmente somar as alturas 1,50 m, 1,60 m, 1,70 m e 1,80 m. Por quê? Nós não vamos só somar as 4 alturas que nós temos aqui. Porque em 1,50 m eu não tenho somente um aluno que tem 1,50 m. Nós temos quantos alunos com 1,50 m? 8 alunos, tá? Então, aqui em 1,60 m eu não tenho somente um aluno com 1,60 m. Eu tenho 5 alunos que têm 1,60 m, tá? Então, não basta efetuar a soma de todas as alturas, tá? 1,50 m, 1,60 m, 1,70 m e 1,80 m, tá? Então, eu tenho que considerar 8 alturas de 1,50 m, 5 alturas de 1,60 m, 4 de 1,70 m e 3 de 1,80 m. Assim, a gente deve efetuar a soma de todas essas alturas. E nós não vamos dividir por 4 agora. Nós vamos ter que dividir por 20. Porque são 20 alunos dessa turma, tá? Então, aqui, ó, como que eu calculo essa média? Então, 1,50 m, eu tenho 8 alunos. Então, eu faço 8 vezes 1,50 m, tá? Então, aqui está o grau de importância que eu disse, que é o peso na média ponderada. Então, 1,50 m, eu tenho quantos alunos? 8. Então, eu tenho que multiplicar por 8, 1,50 m. 1,60 m, eu tenho quantos alunos? 5. Então, eu tenho que multiplicar 1,60 m por 5. E assim por diante. E nós vamos dividir pela soma, tá, desses pesos, tá? Então, eu vou dividir pela soma, ó. Não são 8 alunos, mais 5 alunos, mais 4 alunos e mais 3 alunos. No total, nós temos quantos alunos? 20. Tá? Então, eu não poderia dividir por 4. Aqui eu tenho que dividir por 20. Então, aqui, ó, somando todos esses números, né, depois de multiplicados, vai dar 32,20. Dividido por 20, vai dar aproximadamente, então, 1,61 m, a altura média dessa turma do 7º ano. Então, nesse exemplo aqui, cada altura atribuiu-se um peso diferente. Tá? Então, quando nós temos, tá, pesos no cálculo da média, nós estamos nos referindo à média aritmética ponderada, tá? Eu trouxe agora um outro exemplo, tá? Com prova que eu acho que até fica mais, assim, fica mais fácil. Então, olha só. O que aconteceria se o professor decidisse que cada uma das provas teria um peso diferente? Será que a média continuaria a mesma? Lembra lá no começo, na média aritmética simples, que nós somamos esses números, que era a nota do Felipe, 4, 5 e 9, e dividimos por 3. A média deu 6, tá? Será que se eu colocar pesos diferentes para cada uma das provas, a média vai continuar a mesma? É isso que eu estou tentando dizer para vocês agora. E nós vamos resolver para ver se a média vai continuar a mesma, tá? Então, quando eu falo colocar peso, gente, eu falo dar uma importância maior, tá? Dar uma importância diferente para cada um dos valores. Então, ó, vamos considerar que agora o professor de Felipe, ele resolveu ponderar as provas, ou seja, colocar valores diferentes, né? Importâncias diferentes, pesos, para cada uma das notas do Felipe. Então, na prova 1, vai ter peso 2. E a nota que ele tirou é 4. Na prova 2, o peso continua sendo 2.
e a nota é 5. Na prova 3, o peso é 3 e a nota é 9. Ou seja, dessas provas aqui que o Felipe fez, a prova que tem uma importância maior, né? Seria a prova 3, que é a que tem o peso maior, tá? É como se ele tivesse feito aqui, ó, 2 provas e tirado 4. É como se ele tivesse feito 2 provas e tirado 5 cada uma. E aqui é como se ele tivesse feito 3 provas, tirado 9 em cada uma, tá? Então, toda vez que eu tenho pesos, o que nós vamos fazer para calcular a média? Você pega a nota, no caso, o valor, e multiplica pelo seu peso. Então, ó, vou fazer 4 vezes o 2, que é a nota 4 que tem peso 2, que é da prova 1. Na prova 2, o peso continua sendo 2 e a nota é 5. Então, eu faço a nota vezes o seu peso. 5 vezes 2. E a prova 3 já tem o peso 3 e ele tirou 9. Então, eu faço 9 vezes 3. Lembra que eu falei que é como se tivesse 2 provas 1, 2 provas 2 e 3 provas 3? O que você tem que fazer? Depois de ter multiplicado esses números, ó, 4 vezes 2, 8. 5 vezes 2, 10. 9 vezes 3, 27. Ou seja, depois de pegar o valor, multiplicar pelo seu peso, você vai dividir pela soma dos pesos. Porque é como se eu tivesse 2 provas 1, 2 provas 2 e 3 provas 3. Tá? Então, você pega esses números agora, 8 mais 10 mais 27, e soma, que dá 45. E a soma dos pesos vai dar 7, ó. 2 mais 2, 4, mais 3, 7. 45 dividido por 7 vai dar aproximadamente 6,4. Com certeza, o sistema arredondaria a nota do Felipe para 6,5. Deu diferença? Essa nota ponderada pela nota realizada por média aritmética simples? Sim, deu. Lá o Felipe ficaria com média 6. Aqui o Felipe ficaria com média 6,5. Professora, por que isso ocorreu? Porque a prova 3 tem um peso maior. E na prova 3 o Felipe tirou quanto? 9. Ele tirou notas maiores que nas provas anteriores. Isso fez uma diferença na nota, tá? Calculando pela média ponderada. Espero que vocês tenham entendido média aritmética ponderada. A média aritmética ponderada nós vamos representar por MP, tá? Então, em todos os exercícios, quando for calcular média ponderada, coloque em MP, tá? Vai ter esse jeitão aqui, ó, na forma, a divisão na forma de fração, ok? Bom, dando continuidade, nós vamos agora entrar em moda, tá? Moda. A moda em matemática é aquele valor que mais se repete na sequência. Então, vamos considerar que agora nós temos a nota do Carlos na prova de ciências. E a professora de ciências aplicou 5 provas diferentes, tá? Então, na prova 1, o Carlos tirou nota 5. Na prova 2, o Carlos tirou nota 7. Na prova 3, o Carlos tirou nota 5 novamente. Na prova 4, o Carlos tirou nota 6. E na prova 5, tirou nota 8. A moda, gente, é o número que mais apareceu na sequência. Se vocês observarem, que nota que apareceu aqui 2 vezes? 5. Então, a moda aqui é a pontuação 5, que é o número mais frequente dentro do conjunto, tá? Então, a moda nós vamos representar por MO. É possível, em alguns casos, gente, que em um mesmo conjunto tenha mais que uma moda, tá? E vamos colocar um exemplo, ó. Aqui não aparece na prova 1 e na prova 3 a nota 5. Vamos supor que na prova 2 seja 7 e na prova 4 seja 7 também. Aí nós teríamos 2 modas, o 5 e o 7. Nesse caso, a moda ela é bimodal, porque tem 2 modas. Vamos supor que as notas fossem assim, ó, agora. 5, 7, 9, 6, 8. Não teriam notas repetidas. Aí, nesse caso, não tem moda. Não havendo moda, nós chamamos de amodal, tá? Então, a moda é o número que
mais se repete no conjunto, na sequência. E se você tiver mais de dois, né, caso dois valores aí que aparecem mais, né, a mesma quantidade de vezes, é bimodal. E se você não tem moda num conjunto, é amodal, tá? Gente, moda é o que mais se repete, não é? No dia a dia também, tá? Moda é o que todo mundo está usando. Aqui em matemática é o número que mais aparece, tá? Espero que vocês tenham compreendido o conceito. Qualquer coisa, estarei no WhatsApp tirando as dúvidas. E por último, nós temos a mediana, tá? A mediana, gente, é o termo central da sequência, tá? É o que está no meio. Eu coloquei aqui dois exemplos para vocês entenderem o que é a mediana. Então, olha só, eu tenho um grupo de 5 amigos que tem as seguintes idades: 14 anos, 13 anos, 11 anos, 11 anos e 12 anos. Então, ó, nós temos uma criança, um adolescente de 14, um de 13, dois de 11 anos e um de 12 anos, tá? Para poder determinar a mediana em uma sequência de valores, nós precisamos colocar esses valores em ordem crescente. Então, eu pego sempre do menor para o maior. Você pode colocar em ordem decrescente também, não tem problema, tá? Mas vamos manter sempre colocando em ordem crescente, para ficar todo mundo igual, tá? Então, vamos lá. Colocando as idades desses 5 amigos em ordem crescente, então nós vamos ter o seguinte: 11, 11, 12, 13 e 14, tá? Quem é a mediana aqui nesse conjunto dos 5 amigos? É o que está no centro. Quem está no centro? O 12. Então, a mediana aqui é 12 anos, tá? Então, ó, observe que antes do 12 eu tenho 2 números e observe que depois do 12 eu tenho mais 2 números, tá? Ele está no meio, no centro. Então, nesse conjunto aqui, a mediana é 12 anos, que é o que está no centro. Mas, professora, aqui é muito fácil, porque eram 5 amigos. O número, né, a quantidade de valores desse conjunto é ímpar. Então, dá para ver o centro. E se o conjunto dado tiver 6 valores? Então, no caso, se fossem 6 amigos. Então, vamos para o seu próximo exemplo. Então, considere esse exemplo que eu coloquei aqui, ó. Agora, o grupo não tem mais 5 amigos. São 6 amigos, que têm as idades 14, 13 e 11, 11, 12 e 14. Primeiro passo, o que nós vamos fazer? Colocar em ordem crescente, tá? Então, do menor para o maior. Então, vamos lá? 11, 11, porque são 2 garotos de 11. 12, 13, 14, 14. Pronto, coloquei todos que aparecem. Tem que colocar todos, tá, gente? Que aparecem isso em ordem crescente. Então, eu coloquei todos os valores em ordem crescente. Professora, e agora? Por quê? Como a quantidade de valores é par, você não tem o termo central. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar os 2 números que estiverem no centro. Então, ó, quem está no centro agora? O 12 e o 13. Porque antes do 12 nós temos 2 números e após o 13 nós temos 2 números. Então, quem está no centro agora é o 12 e 13. E para calcular, então, a mediana, basta eu achar a média aritmética entre 12 e 13. E para achar a média aritmética entre 12 e 13, eu vou somar 12 com 13 e dividir por 2, porque são 2 valores. Então, a mediana ela é representada por MED, MED, tá? E eu vou calcular, então, da seguinte forma, achando a média aritmética dos 2 centrais. 12 mais 13 é 25. Como são 2 valores, eu vou dividir por 2. Então, a mediana aqui no caso é 12,5 anos. Tudo bem? Bom, gente, espero que vocês tenham entendido, gostado dessa videoaula, tá? Eu vou deixar agora as atividades que vocês devem fazer, tá? Da apostila Eleva. Então, as atividades estão em Matemática 2, no capítulo 5. Quais são os exercícios?
Os exercícios conceituais, vocês vão fazer o 2, o 3 e o 4 da página 292. E dos exercícios contextualizados, vocês vão fazer todos, tá? Quais são as páginas dos exercícios contextualizados? 292, 293 e 294. Lembrando que é no caderno de geometria, tá, gente? Bom, estarei no WhatsApp no seguinte horário, esperando pelas dúvidas. Na segunda-feira, é das 8h50 às 10h30. E na sexta-feira, das 10h30 às 12h10, tá? Espero, então, que vocês tenham entendido. Mas se não entenderam alguma coisa, aí nos exercícios também, é só chamar no WhatsApp para esclarecer as dúvidas nesse horário que eu passei para vocês, tá? Gente, não adianta chamar em outros horários que eu estarei atendendo outras salas, tá bom? Bom, gente, até a próxima aula, tá? Um beijo da Pri, com muito carinho. Não esqueça que vocês vão continuar sendo avaliados por essas atividades, então façam tudo de maneira organizada, tá? Professora, como você vai corrigir essas atividades? Eu estou verificando a melhor forma de fazer isso, tá bom? E depois eu vou passando, nós vamos conversando pelo WhatsApp também. Ou eu vou passando recadinhos por aqui, pelo canal do YouTube do colégio, tá bom? Então, até a próxima aula. Vejo vocês no WhatsApp tirando as dúvidas. Tchau, tchau.